Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom poder falar com vocês, mesmo que por meio desse instrumento, né, por meio digitais. Oro e espero que todos estejam bem, estejam desfrutando do cuidado, da graça, do consolo e do encorajamento do Senhor que vem por meio do seu Santo Espírito. E a nossa oração e desejo é que em breve nós possamos estar novamente juntos, voltando à normalidade da vida, e à normalidade também de nossas programações na igreja, né? Queria desafiar que você continue confiando no Senhor, orando para que nós voltemos à normalidade, orando uns pelos outros e estando aí acessível e sensível às necessidades que porventura tenhamos. Bom, queria aproveitar essa oportunidade também para compartilhar uma porção da Palavra de Deus com vocês. E nessa ocasião gostaria de falar com vocês sobre fé. Acho bem oportuno falar sobre isso, principalmente diante dos desafios que nós temos em nosso coração e ao redor. Nós temos alguns desafios internos, né? Preocupações, dúvidas, em quem confiar, por onde ir, e desafios externos, né? Provocados aí pela pandemia, pelas repercussões, decisões de governo e tudo mais. Então, eu queria lhe provocar com uma pergunta, né? Qual é o tamanho da sua fé? Bom, talvez você possa achar essa pergunta assim, um tanto quanto estranha. Bom, eu já vi se medir muitas coisas, mas fé? É possível medir a fé? Bom, essa é uma pergunta provocativa para que você e eu possamos pensar sobre esse tema. Então, para falarmos sobre esse tema, eu queria lidar com o texto de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Marcos, você pode abrir lá a sua Bíblia para o capítulo 4, versículos de 35 a 41. Acredito que esse texto ele vai trazer lições para você e para mim sobre fé. E, na verdade, toda caminhada com Deus, que só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo, se dá sob as bases da fé. Não é possível caminhar com Deus, né, sob outras bases. Então, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu também estou me posicionando aqui para que possa ler esse texto de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Bom, diz assim o texto. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, que teu Santo Espírito possa me usar para trazer as verdades do texto para os meus queridos irmãos e também traga iluminação a todos nós para entendermos aquilo que quer nos ensinar nessa ocasião. Em nome de Jesus, amém. Qual é o tamanho da sua fé? Será que a gente pode medir, né, a fé? Bem, o livro de Marcos, ele obviamente foi um livro escrito por aquele Marcos que você já deve ter ouvido falar, que inicialmente iniciou uma viagem missionária com Paulo e com Barnabé, mas pelas circunstâncias se assustou um pouco e decidiu voltar, desistiu a deixar ali aquela comitiva missionária. Bom, Deus foi gracioso com Marcos, lhe ensinou, usou Barnabé para lhe discipular, e nós vemos pela revelação progressiva das Escrituras que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo chama Marcos porque ele lhe é útil, ou seja, ele amadureceu, ele entendeu algumas questões,
e ele foi uma bênção nas mãos de Deus e contribuiu para o avanço do reino. É ele o escritor desse livro, escreve com um público-alvo em mente, né, para os romanos. A gente identifica isso no livro por alguns motivos, como, por exemplo, as explicações que ele faz sempre que vai trazer um contexto mais judaico, uma palavra específica, um ritual específico, ele se preocupa em trazer uma explicação justamente para aqueles leitores que não eram judeus e não estavam tão familiarizados com essas questões. Tem um outro texto, por exemplo, estou abrindo aqui, capítulo 15, versículo 39, olha o espaço e a voz que ele dá para um oficial romano diante da crucificação de Jesus. Marcos 15, 39 diz: quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, é um livro para todo público, mas só para explicar um pouco algumas das intenções do autor ao ser usado por Deus para produzir esse livro. E se nós fôssemos falar de propósito do livro, talvez nós poderíamos resumir em 3 grandes propósitos. O primeiro deles, né, como dos outros evangelistas, de mostrar a identidade messiânica de Jesus Cristo. Então, aos poucos e de forma crescente, o autor vai mostrando que aquele homem, né, chamado Jesus, ali nascido em Belém, da região de Nazaré, filho de José e de Maria, ele não era um simples homem, mas ele era o Deus homem que veio para buscar e para salvar aquele que se havia perdido. Ele veio em simplicidade, ele veio como um servo sofredor. Marcos capítulo 10, versículos de 42 a 45, diz que Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o texto de Marcos também serve para animar, para encorajar os leitores que porventura seriam perseguidos por causa da sua fé, primeiro pelos próprios judeus, depois pelo próprio Império Romano. Então eles precisariam estar alicerçados, convictos de que tinham uma fé verdadeira no Deus homem que veio para livrá-los da condenação eterna, né? Mas se pudéssemos resumir, talvez, numa ideia, né, o que nós vamos falar nessa ocasião, diríamos que, baseado no texto que nós lemos, não importa o tamanho das ondas. Se Jesus está conosco no barco, nós podemos confiar e seguirmos viagem, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos desafios como esses que nós temos, por exemplo, nesse momento. Bem, mas ao falar sobre fé, o capítulo 4 todo parece trazer esse tema para você e para mim. Se você for inicialmente no texto, olhando para a parábola do semeador, você vai ver que é necessário fé para crer. Nessa semente lançada que é o Evangelho, só aqueles que creram, de fato, desfrutaram e tiveram a semente desenvolvida nas suas vidas. Na parábola da lâmpada, é necessário fé para anunciar o Evangelho. Então, essa mensagem não pode ficar escondida, né? Não tem condições, ela precisa ser anunciada para que todos a vejam. Na parábola da semente que cresce, os que creem, eles serão colhidos. Haverá uma colheita final, haverá uma consumação de todas as coisas, a grande colheita, e o próprio Senhor é o ceifeiro, e ele então separará o joio do trigo, e o trigo então reinará para sempre na eternidade, na Nova Jerusalém. A parábola da semente de mostarda, do grão de mostarda, mostra que muitos crerão nessa mensagem, não poucos, não somente aqueles que por muito tempo foram chamados de incultos, que não têm uma outra esperança, então precisam se apegar nessa mensagem de um Deus que se fez homem, que morreu na cruz do Calvário. Só os incultos, só os de pouca expressão, só os pobres de espírito é que podem crer. Não, muitos crerão, de todos os povos, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as classes sociais, crerão nessa mensagem, serão alcançados por essa mensagem. E para isso é necessário fé. Então, no texto que nós lemos, dos versículos 35 a 41, a ideia que salta do texto é de que é uma lição de fé. E aí, novamente, trazendo ali a ideia central com a qual nós queremos tratar, não importa o tamanho das ondas. Se Ele está conosco no barco, nós podemos confiar.
Então, a primeira lição que nós aprendemos, dos versículos 35 a 37, é que quando menos esperamos, podemos estar diante de um grande desafio. Não é assim? Nós não esperávamos esse desafio da pandemia. Bom, embora algumas pessoas já soubessem, o grande público, a humanidade não tinha conhecimento e nem esperávamos que seríamos assaltados por essa realidade que nos condicionaria a várias mudanças, né? Bem, nós podemos ver aqui no texto que a noite já havia chegado, como diz o texto, ao anoitecer, né? E depois de um dia tão intenso como o que Jesus e os discípulos tiveram, nada melhor do que um merecido e regenerador descanso diante das atividades todas intensas que Jesus e os discípulos tiveram. Então, Jesus os convida, os discípulos, para entrarem no barco e atravessarem para o outro lado, um percurso bem conhecido por esses homens, muitos deles já eram bem experientes no mar e habituados ali com a geografia daquela região. Embora, historicamente, os historiadores afirmam que aquela região, aquela travessia, era típica de algumas tempestades, alguns naufrágios, os discípulos não parecem temer, eles acreditam que vão ter uma viagem tranquila e em breve chegariam do outro lado do mar. Quando, de repente, não um descanso, mas uma feroz tempestade os encontra. Vento, chuva, ondas enormes. Mesmo sendo homens do mar, talvez nunca tivessem passado por uma situação como aquela. Talvez nunca tivessem visto uma tempestade tão bravia. O naufrágio parecia uma questão de tempo. Eles tinham certeza de que naufragariam. Além de estarem encharcados por toda aquela tempestade, medo, pavor, desesperança e incredulidade jorrava de seus corações. As ondas jogaram para fora as verdades interiores daqueles discípulos. Incrédulos, eles tinham convicção e certeza que pereceriam naquele lugar. O mar seria sua sepultura. Bem, você e eu já tivemos que lidar com alguns desafios. E eles chegam quando nós menos esperamos. Nós somos surpreendidos por situações com as quais nós não temos controle, ou temos pouquíssimo controle. E essas situações parecem tão duras, tão intensas, tão intransponíveis como essa tempestade enfrentada pelos discípulos no barco. Nós lutamos, nós nos esforçamos, nós damos o melhor de nós mesmos e tentamos transpor esses desafios, mas além do cansaço e da frustração, pela ineficiência, pela limitação de nossos esforços, a incredulidade às vezes nos toma de assalto e a única certeza que nós temos é que nós não conseguiremos transpor esses desafios, nós também pereceremos. Diante das mais variadas provas, elas são várias, não somente na área da saúde, mas essa questão, por exemplo, da pandemia, traz outras dificuldades e provações. Provações financeiras, provações profissionais, provações dos relacionamentos, né? Nós não estamos acostumados com essa questão de não poder sair de casa, não podermos trabalhar, não podermos nos reunir. Então, todas essas questões desencadeiam outras provações que talvez sejam ainda maiores. E nós, às vezes, nos desesperamos e concluímos que não tem nada que possa ser feito. Ao invés, às vezes, de crer, de clamar ao Senhor, nós estamos prontos, às vezes, a entregar os pontos. Bem, às vezes nos falta fé. Onde está a nossa fé? Bem, algo ou alguém, como diz o texto dos versículos 38 a 41, faria toda a diferença. Quando nós menos esperamos, podemos estar diante de um grande desafio, mas diante dos meus desafios atuais, por graça, por misericórdia de Deus, Ele nos provém livramento. Os versículos 38 a 41, nós teremos uma mudança aqui nessa história. E alguém faria toda a diferença naquela desafiadora viagem. Jesus estava no barco, graças a Deus por isso. Assim como Jesus estava naquele barco, Jesus se encontra na minha e na sua vida.
Enquanto a tempestade a qualquer momento parecia alcançar êxito e partir o barco ao meio e matar a todos que estavam ali naquele barco, Jesus, segundo o texto, dormia tranquilamente na parte de trás do barco com a sua cabeça recostada num travesseiro. Isso até causa uma certa estranheza, uma incompreensão por parte daqueles discípulos que não conseguiam entender como, diante do caos, o mestre dormia na parte de trás do barco. Talvez os discípulos pensaram, ele talvez não se deu conta de que nós estamos a ponto de morrer, nós todos vamos perder nossa vida, como ele consegue dormir tranquilamente, como se estivesse num mar sereno e tranquilo? Então eles vão e desesperadamente chamam por Jesus, mestre, o Senhor não se importa? Ao ser chamado pelos discípulos, então Jesus, com uma simples, mas poderosa palavra, ordena ao vento e ao mar que se aquietem e voltem à normalidade. E isso se faz completamente. Imediatamente o vento e o mar lhe obedecem. Como nós estamos ansiando que Jesus Cristo determine a esse vírus e a toda essa confusão que se aquiete e que tudo volte à normalidade. Aquele que fez todas as coisas, que controla todas as coisas, que mantém todas as coisas, age naquele momento. Ele estava com os discípulos no barco. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 em diante, diz que Jesus Cristo, ele é quem mantém todas as coisas funcionando. Ele é o primogênito de todas as coisas, ele mantém o universo em perfeito funcionamento. E era esse Jesus, criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, que estava com os discípulos no barco. Os discípulos então se impressionam com aquela situação e perguntam: quem é este homem? Isso está aqui no versículo 40. Então, a partir do versículo 39, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Bom, essa é uma pergunta feita de diferentes formas no livro de Marcos. Essa pergunta vai aparecer algumas vezes. Se a intenção de Marcos é revelar de forma progressiva esse Messias, esse ungido de Deus que veio para livrar o homem da condenação eterna, nós vemos que essa pergunta vai sendo feita e respondida no livro de Marcos. Só para ilustrar isso, aqui, por exemplo, em Marcos capítulo 6, versículo 2, Marcos capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: no sábado seguinte, Jesus começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Então a pergunta era suscitada pelo coração dos homens e a resposta progressivamente estava sendo dada pela exposição do Evangelho de Marcos. Mas a pergunta que eu gosto de olhar aqui para o livro e que é respondida é a pergunta que Jesus faz aos discípulos e por ele é respondida. Então, capítulo 8, a partir do versículo 27, diz o seguinte: Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que estava no barco com os discípulos, que aparentemente dormia e que estava não dando muita bola para o caos que se havia instaurado ali, era o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o Criador e mantenedor de todas as coisas. O Evangelho de Marcos grita essa verdade aos quatro cantos. E pela graça e misericórdia de Deus, nós cremos nessa verdade. Pela graça e misericórdia de Deus, Jesus Cristo pode nos prover livramento.
proveu livramento para os discípulos ali naquela tempestade, pode nos prover livramento nos dias de hoje. Podemos sempre contar com a presença santa e poderosa do Senhor Jesus Cristo, diante de todas as circunstâncias que nós atravessamos na vida, como essa que nós estamos atravessando agora. O que realmente faz diferença é a pessoa de Cristo em nós e por nós. Ele não poupou a sua própria vida, ele foi no nosso lugar na cruz, suportou não apenas a chuva, mas a tempestuosa ira de Deus que deveria recair sobre nós. Diz o texto de Isaías capítulo 53 que por suas pisaduras nós fomos sarados, por suas chagas fomos sarados. Ele se fez maldito por nós. Diz Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldito por você e por mim para que nós fôssemos considerados benditos de Deus. Ele nos deu fé enquanto navegávamos pelas inconstâncias da vida, pelas incredulidades que nos cercavam, que nos tomavam de assalto. Ele nos deu fé. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós já estávamos afogados em nossa própria incredulidade, dominados por nossa carne, dominados por Satanás e pelos desejos colocados em nosso coração. E ele nos deu vida, ele nos deu fé e nos deu graça, e nos recriou para a prática de boas obras. Diferença é o fato de Cristo fazer parte da nossa vida e militar por nós. E ele está com todos aqueles que clamam por ele. Ainda que nós não tenhamos fé suficiente. E, irmãos, nunca teremos. Nunca teremos fé suficiente para transpor os desafios. Nem esse posto em nossos dias, nem qualquer outro que porventura virá. Nós nunca seremos autossuficientes, autogovernantes, autossupridores. Nós sempre precisaremos depender do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por amor, graça e misericórdia, ele se compromete a estar conosco e nos ajudar em toda e qualquer situação e não nos desamparar. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz que ele se comprometeu a estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sua presença amorosa tem por intenção desenvolver a nossa fé, a nossa dependência e a nossa confiança nele. De forma alguma há uma promessa para você e para mim de inexistência ou de ausência de tempestades. Os discípulos não tiveram essa promessa. Eles tinham a promessa de que Deus os guardaria do mal, mas não que o mal não pudesse sobrevir sobre eles. Nós não temos uma promessa de que nós estaremos livres de pandemias, de escassez, de conflitos, de problemas. Nós não temos promessas como essas. Mentem aqueles que dizem que mesmo aqueles que estão com Cristo não passarão por privações, não passarão por dificuldades, não passarão por problemas. Nós sim passaremos. É consequência do pecado, é consequência do mundo mau em que vivemos. E as pessoas que são más, inclinadas ao mal, têm a capacidade, o potencial de tornar esse mundo pior ainda, como o que nós vemos nos dias de hoje. Mas a promessa que nós temos é que ele nos guardará em todo momento e nos protegerá para que cheguemos ao final dessa viagem, do período aqui nesse mundo, seguros. E então seremos transportados para a eternidade com Deus, onde viveremos com ele numa realidade sem choro, sem dor, sem privações, sem tempestades, sem pandemias, sem isolamentos, mas desfrutaremos da presença dele e da presença de todos aqueles a quem ele salvou. Então as tempestades, elas podem e causarão medo, pavor e incredulidade, mas a presença do Mestre conosco transformarão esse iminente e certo naufrágio numa boa lição de fé para você e para mim. Por isso, eu gostaria de encorajar você e animar o seu coração e pensar que não importa o tamanho das ondas,
Não importa o tamanho da pandemia, não importa o tamanho das dificuldades desdobradas por esses desafios que nós temos nos dias de hoje. Se Cristo está conosco, se Ele está no seu coração, se Ele faz parte da sua vida, se Ele é quem governa a sua vida, nós podemos confiar. Podemos confiar porque temos ao nosso lado o Criador de todas as coisas e Ele nos levará de forma segura para os seus bons propósitos. Tem uma musiquinha que desde criança conheço, nós até cantamos lá na nossa igreja. Se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. E talvez você possa pensar, como assim vai tudo bem? Não vai bem, pastor. As coisas estão tensas, né? Cada vez que eu ligo a TV ou que eu entro na internet, eu recebo uma mensagem do WhatsApp, eu fico mais preocupado ainda. Preciso entender de que Deus tem um bom propósito e que nada acontece fora do bom propósito de Deus. Ele levará a cabo a minha e a sua vida, a nossa igreja, a nossa comunidade, aos seus bons propósitos. Então, se Ele está dirigindo nossas vidas, dirigindo a nossa comunidade, tudo vai muito bem, tudo vai se encaixar segundo os seus soberanos, poderosos e bons propósitos. Então, queria incentivar você e eu a depositarmos a nossa fé nele, a nossa confiança nele. E se talvez você está sendo assaltado na sua fé, peça ao Senhor para que lhe ajude, para que lhe aumente a fé, para que lhe encoraje, para que você não deixe seu coração se desviar e se abismar com o tamanho das ondas. Mas saiba que Jesus Cristo está conosco, passando por todo esse período conosco. E Ele nos levará a bom termo, conforme a sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós agradecemos por sua palavra. Agradecemos porque mesmo diante dessa tempestade, o Senhor está conosco. Peço que o Senhor nos encoraje, principalmente aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desesperançosos. Que o Senhor lhes conceda ânimo, que o Senhor lhes conceda esperança, que o Senhor lhes conceda, Deus, coragem para passarmos e para transpormos esse desafio. Pedimos que o Senhor haja, que o Senhor intervenha, que o Senhor permita com que essa pandemia cesse e que nós possamos caminhar segundo a sua vontade por águas tranquilas. E que essa tempestade possa ter nos amadurecido mais, nos feito confiar mais no Senhor e aprendido mais de Ti, para que nós tenhamos certeza e convicção de que nós estamos diante do Deus controlador e criador de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus repouse sobre sua vida. Não importa o tamanho das tempestades, se Ele está no barco, podemos confiar. Paz. Deus abençoe.